Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Eu gostaria de tratar sobre um tema que é muito oportuno e esse tema começa com um grande questionamento. Como você está se aproximando da Bíblia Sagrada? Como você está lendo a Palavra de Deus? Muitas pessoas se aproximam da Bíblia de uma maneira muito arrogante, pensando que esse livro seria um livro qualquer, como outros. Como se através também de métodos humanos elas podem ter uma compreensão das palavras de Deus, mas devido ao efeito do pecado em nós, depois da queda de Adão e Eva, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas escolhas estão todas manchadas por causa do pecado. E segundo as Escrituras, nós estamos em trevas e por isso nós precisamos de uma intervenção sobrenatural na nossa vida. Isso mesmo, meus irmãos, uma intervenção sobrenatural. E eu queria chamar os irmãos e irmãs em Cristo a começarem a ler as Escrituras de um modo sobrenatural. Leia a Bíblia de um modo sobrenatural. E como é esse ato sobrenatural? Comece orando. Parece algo tão simples, né? Mas é assim que começamos. Ore para que Deus, de um modo sobrenatural, abra os seus olhos e entendimentos espirituais para as coisas sobrenaturais. E se você não orar a Deus, como você pode entender as realidades espirituais? Vamos ver alguns exemplos dessa oração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E o salmista reconhecia essa necessidade que somente através da graça iluminadora de Deus, ele compreenderia a lei. Somente através desse desvendar, que em outras traduções é literalmente como abra os meus olhos. O salmista está dizendo que o ato de abrir se refere que mesmo lendo com os nossos olhos carnais, os olhos espirituais estão fechados. Deus precisa abri-los. E isso traz um significado que sem a graça iluminadora de Deus, a sua palavra não tem sentido nenhum para nós. E também nós encontramos essa verdade no Novo Testamento, meus irmãos, no Evangelho de Marcos. Vamos ao texto bíblico, onde Jesus estava pregando em parábolas. E Jesus respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E os mistérios dessa passagem se referem à revelação divina das Escrituras. E observamos que aqueles que são descritos como os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para os de fora, as parábolas são como enigmas. Assim é o estado de toda pessoa que não tem o auxílio de Jesus e o Espírito Santo. As Escrituras são um enigma para essas pessoas, algo impossível delas compreenderem. E nós encontramos também esse ato sobrenatural acontecendo quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E Jesus não somente explicou as Escrituras aos seus discípulos, mas ele literalmente abriu a mente deles para compreender as realidades espirituais. Essa palavra abrir, ela aparece 8 vezes em todo o Novo Testamento. E um caso semelhante aconteceu quando Paulo pregou para uma mulher chamada Lídia, e Deus abriu o entendimento dela. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E estes textos são tão claros que uma criança pode compreender essas realidades. Por causa do pecado que entrou no mundo, as Escrituras descrevem que todos nós somos cegos espiritualmente e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E por isso que o ato de entender as coisas espirituais não parte de uma decisão humana, mas sim um ato divino que consiste em abrir os nossos olhos para remover a nossa cegueira. Todos nós, sem exceção, precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. E se não for assim, jamais entenderemos a Bíblia. E o apóstolo Paulo escreveu essa realidade também de uma maneira bem clara no livro de Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Observe a clareza destes textos. O homem carnal sem o Espírito Santo não pode compreender as realidades espirituais. E para o homem carnal sem Deus, tudo isso é loucura. Você já deve ter observado inúmeras pessoas que se dizem ateias, por exemplo, ou desmerecem a Bíblia como um livro
livro de fábulas ou mitos, chamando de loucura? Isso mesmo, elas são carnais. As escrituras para ela parecem uma grande loucura. E por isso nós precisamos de um ato sobrenatural aconteça na nossa vida para compreendermos as realidades espirituais. Senão tudo na Bíblia será loucura para nós. E o último exemplo que eu gostaria de mostrar sobre a necessidade da iluminação espiritual, nós encontramos também no livro de Coríntios. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o resplandecer em nosso coração e iluminação do conhecimento que acontece na vida dos cristãos são comparados como o ato divino da criação em Gênesis. Uma luz radiante, sobrenatural, tem que resplandecer em nossos corações para que tenhamos conhecimento da glória de Deus revelada em Jesus. É um ato profundamente sobrenatural. E aonde havia trevas somente na criação do mundo, Deus disse: haja luz. O nosso coração está inundado em trevas profundas por causa do pecado e precisamos que Deus resplandeça essa luz em nós para que vejamos a beleza da sua palavra, a beleza de Cristo, para que compreendamos o Evangelho. E isso é realizado por um ato sobrenatural de Deus. E eu concordo com o pastor e pregador John Piper quando ele escreve: ainda que a pessoa possa ser um PhD de estudos bíblicos e amar teologia, comentários bíblicos, todo aquele aparato acadêmico, sem uma obra sobrenatural, um novo nascimento, ela não pode compreender as realidades espirituais. E essa pessoa, ela precisa mais do que um diploma acadêmico, ela precisa de um ato sobrenatural, ela precisa que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais. Conhecimento intelectual não é suficiente, mas sim um novo nascimento. Pois se não nascemos da água e do Espírito, que é realizado através do Espírito Santo, meus irmãos, jamais compreenderemos as coisas espirituais. Então, antes de ler a sua Bíblia, comece orando, com humildade, se achegando a Deus, com temor, e peça que Ele abra o seu coração, os seus olhos espirituais, assim como Davi orou. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E com certeza você vai ler as Escrituras de uma maneira muito sobrenatural.